Olá, seja bem-vindo ao Política Brasil. Aqui analisamos os principais acontecimentos da política nacional, tudo o que ocorre em Brasília e da política internacional. Explicamos seus impactos e principalmente como você pode se proteger das narrativas que tentam influenciar suas decisões. Informação com responsabilidade privilegiada, sem viés. Vamos junto. Os ministros da primeira turma do STJ. Olha que raro falar do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e não do MSTF. Aliás, o STJ, para quem não sabe, volta para mim, irmão. O STJ, para quem não sabe, ele é presidido por um dos maiores juristas do país. O Superior Tribunal de Justiça é presidido pelo ministro Herman Benjamin. Para quem não sabe, o ministro Herman Benjamin, ele ajudou a escrever as maiores pérolas do direito brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor, que é exemplo mundial. O Código Ambiental. É um dos acadêmicos mais estrelados do mundo. Tem uma vasta obra publicada. É um professor de primeira grandeza. E este, que faz parte do pequeno grupo dos notáveis sabedores do direito, não está no STF. E o Toffoli está. Aí que eu não entendo por quê. Por que o Herman Benjamin, que tem quase que... Ele é quase que o Moreira Alves. Ele tem quase santíssimo saber jurídico. Por que o Herman Benjamin está no STJ e tem essas tranqueiras de Toffoli, Cristiano Zanin, que não tem nem pós, Cássio Conká? Sabe, eu não entendo. Então vamos falar do STJ. Os ministros da primeira turma do STJ decidiram ontem que Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado por meio de ação popular por atacar urnas eletrônicas durante seu governo. O tribunal analisou um pedido para que as declarações de Bolsonaro contra a Justiça Eleitoral fossem declaradas falsas. Os ministros entenderam que as declarações públicas ou opiniões de agentes políticos, desprovidas de efeitos jurídicos vinculativos, não configuram atos ilegais e lesivos passíveis de combate pela via da ação popular. Aprende aí, ô Paulo Gonorreia. Aprende um pouquinho lendo o acórdão do STJ. E vale lembrar também que ninguém do TSE, pois deveriam vir a público, veio falar do inquérito policial 1361 de 2018, porque tudo que ele falou foi com base nisso. Então, se alguém tem que esclarecer alguma coisa, são vossas excelências. Vai para a mesa. Olha, aproveitando essa notícia aqui do que o STJ tomou essa decisão aí, a gente percebe em todas as instâncias, né, uma perseguição, além da questão da perseguição política de alguns ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, nesse abuso de poder, nessa ditadura instalada. Fala para ele assim. Busado. Abusado. Não, busado. Busado. É que é igual em Minas. Igual. Não, busado. Não. Busado. A gente fala igual, não, tá? Aqui. A gente tem uma constante perseguição política por parte de alguns partidos de esquerda, principalmente PSOL e PT, e não me espantaria que essa ação popular tenha sido orquestrada de alguma forma por essas lideranças e esses partidos, né, que está usando o Poder Judiciário para fazer uma perseguição. E o crime de perseguição, ele existe no Código Penal. Eu vi uma entrevista do advogado Jeffrey Schichini, não sei se o nome dele se pronuncia dessa forma. Eu não sei se está correto, mas é Schichini. É Schichini, eu achei Schichini, é diferente, né? Mas ele diz isso, né, que o artigo 147A do Código Penal, ele tipifica o crime de perseguição política e que o PT e membros do PT, lá atrás, já haviam mencionado que iam usar o Poder Judiciário para essa perseguição. Então, você tem diversas ações, tem agora uma nova ação no TSE,
também contra o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Agora essa ação popular, e agora o PSOL acabou de protocolar, segundo nós recebemos aqui da produção, um requerimento na mesa da Câmara dos Deputados para que a mesa não aceite o pedido de licença do Eduardo Bolsonaro. Então existe uma perseguição por meio de entrar com vários requerimentos e ações judiciais em várias instâncias, em vários tipos de ação contra a família Bolsonaro em especial. Então isso tem que ser levado em consideração. E eu tenho gostado muito das entrevistas do advogado Só Jeffrey. Engraçado, né? Só ele não aceita. Você está em dúvida se quer ser deputado ou não, mas aceita se você está em dúvida se quer ser homem ou não. Eu tenho uma pergunta, porque tudo bem, isso aí é muito claro pra gente, está claro, estão falando constantemente. Mas qual é o poder ou qual é o resultado que daria o fato do STJ ter chegado a essa conclusão e ter falado, olha, não tem elementos suficientes, simplesmente ele não pode ser responsabilizado por atacar as urnas, quase dizendo, isso aí não tem nada de criminoso nisso. Qual é a consequência? Ou seja, qual é a força que daria existe uma isso? dúvida, porque não fica muito claro no acordo. Existe uma dúvida se existe uma mensagem ali de que... Porque eles falam, quando um agente político critica algo sem caráter vinculativo, isso não pode ser crime. Mas também, ao mesmo tempo, eles dizem, se ele declara algo, mesmo que sem comprovação, que não tenha caráter vinculativo e que não pode ser crime, isso não pode ser atacado por ação popular. Então você fica numa dúvida. Se a ação está equivocada. Para mim, pela redação do acórdão, o STJ diz, o que ele falou sobre urna eletrônica não pode ser criminoso. E também, mesmo se fosse, a ação popular não é o meio. Pô, não tô de novo, pô, que decepção. Um forte abraço.